realmente, como o Daniel falou, quando há essa divisão, os slides ficam bem pequenos. Então, vamos lá. Qualquer coisa, pode me interromper, que eu farei as considerações a respeito da indagação. Tudo bem? Então, vejam. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que essa disciplina, Direito de Propriedade Industrial, originalmente não está no programa do Departamento de Direito, nosso, do CCJ, Direito Privado. Mas fazia parte do programa que eu e André dávamos no Unip, quando lecionávamos lá. E eu sempre achei importantíssimo que esse conteúdo fosse passado para vocês, porque é muito importante para vocês compreenderem toda a sistemática do direito empresarial. Todos os livros de direito empresarial, eles trazem essa disciplina, trazem esse conteúdo, e então é necessário que vocês tenham acesso a ela. Fica prático apresentar para vocês no PowerPoint, porque vocês visualizam, acompanham e ficam com o material. Então, vamos lá. O empresário, no exercício da empresa, ele precisa, como eu disse a vocês, de um elemento que é o estabelecimento. Então, é aquele conceito que nós discutimos nas aulas anteriores, que diz respeito à empresa, empresário e estabelecimento. Quando nós ontem discutimos a questão do estabelecimento, então eu mencionei dois aspectos dos bens incorpóreos que fazem parte do estabelecimento, como complexo de bens, ou universalidade de fato, ou universalidade de bens. Um deles é a marca. Ora, marca é um direito de propriedade industrial. Então, neste caso, nós vamos ter que o direito de propriedade industrial ele está diretamente ligado com uma figura, com um agente econômico específico, que é o empresário. Então, o empresário é ele quem deverá utilizar-se desse direito de propriedade relativo a determinados bens que nós vamos ter a designação logo em seguida. Mas eu quero dizer que esse conteúdo faz parte da sistemática do estudo de direito empresarial. Tanto o aspecto referente ao empresário individual, como a sociedade empresária, que é o empresário coletivo. E a temática direito de propriedade industrial é específico a essa pessoa, a esse agente econômico chamado empresário, que é o objeto também principal de nossos estudos aqui. Então, o que é que eu apresento a vocês? O sistema de proteção à propriedade industrial faz parte do regime jurídico empresarial. Trata-se de um tipo específico de propriedade, a intelectual. Então, o gênero é propriedade intelectual. E aqui nós estamos tratando de um determinado direito de propriedade. Então, nós temos a questão da propriedade, e nós temos a espécie de propriedade, que é a intelectual. Ora, a propriedade intelectual
é gênero, que se divide em duas espécies: a propriedade industrial e o direito do autor. Então, vejam vocês que, enquanto a propriedade industrial faz parte do direito empresário, ou direito empresarial, o direito do autor faz parte do Código Civil, específico a direito de pessoas. Certo? Então, vejam que nós temos, tratando do direito intelectual como gênero, nós temos duas espécies de propriedade. A industrial, que tem como ordenamento jurídico a seguir a lei de propriedade industrial. E de propriedade intelectual de respeito à pessoa jurídica, pessoa física, que tem como normativa o Código Civil. E também até normas específicas referentes ao direito do autor. O objeto de nosso estudo vai ficar circunscrito à propriedade industrial. Mas eu quero que vocês compreendam qual é o traço comum e o traço distintivo entre direito de propriedade industrial e direito do autor. Alguma dúvida? Não, professor, até agora tudo certo. Nenhuma no chat, não. Então, vejam, o traço que une esses dois direitos de propriedade industrial e direito do autor, nesse direito guarda-chuva, que é o direito intelectual, repousa no fato de que ambos protegem bens imateriais. São bens que não têm materialidade, que é resultante da criatividade do gênero humano. Então, o homem é que cria, então, tanto o produto vinculado à propriedade industrial, quanto o produto vinculado ao direito do autor. Um exemplo, a marca. A marca é fruto, então, da criatividade do empresário, ou então de uma pessoa que ele cria a marca e registra a marca na propriedade da lei, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por sua vez, uma determinada pessoa é escritor e ele escreve um livro. Então, vinculado ao direito do autor está o direito de propriedade do livro. Mas ambos têm como elo de ligação o esforço criativo do gênero humano. Só o homem cria. E que esse esforço é intelectual mais do que o esforço físico. Ora, se é intelectual, isso está diretamente ligado à figura do homem. E não de um animal. O animal não cria determinadas obras de arte, não escreve um livro, uma canção, nem produz, por exemplo, um automóvel. Certo? Ou uma marca. A propriedade intelectual, então vejam aqui, para ficar bem mais distinto para vocês, é um conjunto de direitos que incidem da criação do intelecto humano. São invenções, trabalhos artísticos, literários, símbolos, nomes, imagens e designs utilizados no comércio. São ativos intangíveis, quer dizer, incorpóreos. Não possuem existência física e são baseados no conhecimento. É algo que está ligado à Organização Mundial da Propriedade Intelectual e, no nosso caso,
Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aqui vocês vão ver, vejam, a ideia, direito intelectual, aqui você tem um livro e aqui você tem um telefone. E que aqui eu estou distribuindo bem. Enquanto que o intelectual diz respeito à criação que vem da mente humana, criação humana, que pode ser desenvolvido no telefone ou então no livro. O telefone está vinculado ao direito de propriedade industrial e o livro, no caso maravilhoso, meu livro de cabeceira, Os Miseráveis, que é direito do autor. Então, vamos olhar a normativa sobre o direito do autor. É a Lei 9.610, de 1988, e que diz que o direito do autor tem como principal objetivo a proteção de expressão de ideias, reservando para seus autores o direito exclusivo sobre a reprodução de seus trabalhos. Vejam vocês, por exemplo, quem escreve um livro, ali ele passa a ter um domínio sobre a obra intelectual dele, que é protegido tanto pela Lei 9.610, que é um texto infraconstitucional, como a própria Constituição, que diz, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, enfoca especificamente o direito do autor no artigo 5º, que diz: assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, o conceito entende-se por direito autoral a proteção de trabalhos publicados e não publicados nas áreas de literatura, teatro, pintura, escultura, software, músicas, coreografias de dança, etc. E que é protegido por esta marca, que é o copyright, que dá, então, ao seu autor a exclusividade, o domínio exclusivo sobre a obra literária, sobre a canção, sobre o software que ele criou. Então, o direito de propriedade, então, é que assegura, através não apenas de direito constitucional de proteção à obra, como uma lei infraconstitucional, que é a Lei 9.610. Ficou claro? Sim, professor, ficou claro. Vejam, aqui eu faço. Visualmente é ótimo, eu gosto dos meus slides, que eles apresentem alguma imagem, para vocês verem aqui bem claramente a questão de uma música baixada e que pode ser também um filme baixado, em que você tem ali um ato ilegal, que é a pirataria. Tá certo? A pirataria. Qual é, então, ou quais são os traços que distinguem o direito de propriedade intelectual, ou melhor, direito de propriedade industrial, do direito do autor? Veja, eu não coloquei aqui no direito de propriedade a lei específica que a gente vai ver em seguida. Mas aqui no direito do autor está reproduzido a lei infraconstitucional que eu falei anteriormente. Eu nomeei como a lei 9.610 de 1988,
que é disciplina. Disciplina o direito de propriedade, especificamente o direito do autor. Vejam, no direito do autor, a obra é protegida em si mesma. Significa direito. O que significa neste caso? O direito decorre de um ato de criação. Quem primeiro criou a obra tem o direito de exclusividade sobre ela e, caso haja um registro, é um ato declaratório. Deixa eu explicar isso para vocês. Isso tem que ser bem distinguido para que vocês compreendam por que duas normativas, duas leis específicas tratam de direitos de propriedade intelectual, mais um referido ao autor e o outro referido à propriedade industrial. O que significa dizer que ele decorre do ato de criação? Se eu faço a composição de uma música, então vamos pensar num forró que eu adoro, Natureza das Coisas, cantado por Flávio José. Essa letra e música tem um autor. Esse determinado autor, no momento que ele criou, ele passa a ser o proprietário desta obra, letra e música. Se Flávio José canta, divulga, tem grande dimensão, se ele fizer o registro dessa música, esse registro é meramente um ato declaratório. Ele declara que é o autor da música. No entanto, se o autor original vier a provar que a música foi dela, prova-se com todos os mecanismos que o direito adota. Por exemplo, uma anotação que ele fez ali, rascunhou, colocou, e mesmo ele não tenha registrado, o registro feito posteriormente pelaquele que está divulgando a música não pertence a ele, e sim àquele que originalmente criou a letra e a música. Ficou claro? Porque a proteção é da obra em si, pelaquele que a criou. Esse ato de criação, de criar a composição, lhe dá originalmente o direito de propriedade. Muito embora, posteriormente, um outro chegue e registre como sendo dele. Ora, provando o autor original o ato de criação, ele pode desconstituir aquele ato de registro e assumir o direito de propriedade. E, inclusive, exigir compensação monetária pelo uso indevido da música, da qual ele é o proprietário, tem o direito de propriedade exclusiva. Tá certo? Então, vejam, a extensão da tutela jurídica protege a forma que a ideia se exterioriza, em forma de uma música, em forma de uma letra, em forma de um quadro, em forma de um livro. No caso de um quadro que representa a paisagem, poderá ser apresentado de forma diferenciada, sem que se configure plágio. Por exemplo, vamos pensar na Mona Lisa. É um quadro em que expressa a figura de uma mulher enigmática, que discute se ela está sorrindo
ou com ares de tristeza, mas é a pintura de um rosto de mulher. Se um outro pintor pinta um quadro com a expressão de uma mulher, veja, a forma é a mesma, mas há uma diferença entre a Mona Lisa e aquele outro pintado com o rosto de mulher por outro autor. Então, a proteção original de o quadro da Mona Lisa é feito por aquele que a criou e tem o domínio sobre a obra. Neste caso, nós temos, então, todos os parâmetros referentes à proteção que a lei do direito autoral dá a quem cria a obra em si. Certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando se tem um jingle que representa uma empresa, ele entraria como direito do autor ou direito de propriedade industrial? O jingle é o direito do autor. Entendi. É direito do autor. Que a gente vai diferenciar, por exemplo, é como software. Que vai diferenciar, por exemplo, se ele criou uma marca. Certo? Se houver marca, a proteção é cabível através do direito de propriedade industrial. Mas isso a gente vai voltar a discutir posteriormente, especificamente se tratando da marca. Alguma outra dúvida? Eu tenho, professor. Pois não. Bom dia. Se, por exemplo, pegando o gancho no exemplo que o senhor falou, se eu criei uma música e eu vendi essa minha música, eu ainda tenho direito de exclusividade sobre ela? Veja, aí você vai ter que observar o seguinte: você criou e você depois, através de uma venda, uma compra e venda, você que tinha o direito de propriedade transmitiu para terceiro. Aí é uma compra e venda. É uma transmissibilidade. É uma transmissibilidade. Que ali prova que a composição que é aqui, que foi comprado. Mas, veja bem, porque houve uma translação, houve uma venda de um objeto do qual você tem propriedade. Porque a propriedade é de domínio da pessoa que a detém. Então, há uma expressão jurídica, não sei se vocês já viram isso, que diz que quem tem o direito de propriedade usa, goza e abusa desse direito. Então, se houver, por parte de ambos, uma autonomia da vontade colocada sob o ponto de vista da compra e venda, houve uma transmissão da propriedade. Ficou claro? Isso é importante porque a gente vai ver isso também na questão do direito de propriedade. Se eu tenho direito de propriedade sobre uma marca e vendo, então há transmissibilidade. Ficou claro? Sim, ficou. Bem, agora veja a diferença em relação ao direito de propriedade industrial. Protege a exploração de um bem imaterial e uma técnica. Tudo isso a gente vai, nas aulas seguintes, fazer toda a discussão sobre exclusivamente direito de propriedade industrial. Então, a natureza jurídica. Vejam que eu estou fazendo quadro comparativo, sob o ponto de vista do objeto, natureza jurídica, extensão da tutela jurídica. A natureza jurídica
do bem de propriedade industrial decorre de um ato administrativo. A expedição de uma patente ou de um certificado que concede exclusividade a quem primeiro requereu. Trata-se, então, de um ato constitutivo. Vou explicar para diferenciar em referência ao direito do autor. Tudo isso eu vou esmiuçar posteriormente. Se, por exemplo, eu tenho uma produção de jeans. Tem uma produção de jeans que eu faço roupa do tipo camisa, calça. E para que eu identifique essa minha criação, essas roupas que eu estou produzindo, eu crio uma marca. Vamos diferenciar. Vocês estão lembrados daquele jacarezinho da Lacoste, né? Aquele jacarezinho. E eu crio, já que eu estou no Nordeste, crio como marca que irá distinguir o meu produto, camisa e jeans, um calango. Um animal, um réptil típico do sertão nordestino. Ora, a marca identifica, então, esse produto que eu fabrico e se eu registro essa marca, eu passo a ter, a partir do registro, propriedade de uso, gozo e abuso desta marca. Então, esse ato de registro é um ato constitutivo. Me constituiu como proprietário da marca que eu criei. Se posteriormente uma outra pessoa vier no âmbito do território nacional a desenvolver um produto, camisa e calça, e utilizar-se do calango, então, neste caso, eu posso entrar com ação de uso indevido da marca com relação a essa outra pessoa. Porque, ao registrar a marca do calango no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu passo a ter domínio sobre ela. Uso exclusivo, direito de propriedade. Ficou claro? Então, veja. Uma dúvida. Pois não. Então, tipo assim, isso acontece se for dentro do território nacional, mas, por exemplo, com uma Lacoste, que expande o território nacional, acaba tendo tendo o mesmo efeito se, por exemplo, tiver uma marca que adote, por exemplo, o nome Lacoste, a figura do jacaré e tal, em outro território, não sendo o efetivo deles. Veja, particularmente nós estudarmos a marca, aí a gente vai ver um tipo de marca chamada marca de alto renome. A Lacoste, originalmente, é uma marca diferenciadora de roupa produzida na França. Ora, dada a dimensão da marca Lacoste a nível internacional, então, mesmo que tenha sido criado na França, não tem um brasileiro domínio se fizer registro da Lacoste, do jacaré.
porque já é protegido internacionalmente. É o que é chamado marca de alto renome. A exemplo, o McDonald's é uma marca. A exemplo, Mercedes-Benz é uma marca de domínio internacional que não pode ser mais registrada no Brasil. Tá certo? Mas tudo isso a gente vai olhar direitinho. O que eu quero que vocês observem agora, nesse momento, é que, enquanto o registro para a obra de arte, para o livro, é um ato declaratório, no caso do direito de propriedade, a exemplo da marca, é um ato constitutivo. Significa dizer, quem primeiro registrou a marca no âmbito do território nacional, a proteção é no âmbito do território nacional, protegido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a quem cabe acatar o registro da marca. Então, neste caso, estará o autor da marca que a registrou com proteção do seu uso no âmbito do território nacional. Certo? E por isso é que o registro no INPI é um ato constitutivo. Constitui aquele que a registrou, proprietário pode usar, gozar e abusar daquela marca que ele registrou. Daquele produto industrial, bem industrial, que ele registrou. Ficou clara a diferença? Vejam, eu quero que vocês observem agora as considerações a respeito do direito de propriedade industrial. Então, nós vamos ter o contexto constitucional, o artigo 1º, 3º, 5º, 170 da Constituição. Nós vamos ter a lei específica. Vejam, a lei do direito autoral é a 9.610. A lei que protege os bens de propriedade industrial é a lei 9.279 de 1996. Certo? Então, a normativa da propriedade industrial é um, a normativa do direito do autor é outro. Esses artigos que estão aqui, eles já fazem referência ao seguinte. Especificamente, o artigo 5º, inciso 29, da Constituição. A lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, propriedade das marcas, nome das empresas, signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Então, o fundamento da proteção constitucional é que é através da proteção aos bens industriais que você tem repercussão no próprio desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Hoje em dia, vejam vocês, os países de maior alcance tecnológico são aqueles mais desenvolvidos. Então, os bens de propriedade industrial são protegidos
porque eles vão possibilitar a quem o desenvolve direito de propriedade e investimento necessário para que tecnologicamente avance e que isso repercute no próprio desenvolvimento econômico do país. É por isso essa contextualização com a Constituição brasileira. Professor, é só o senhor apertar não mostrar a mensagem novamente. Como é? O senhor aperta para não mostrar a mensagem novamente. Aonde é que eu aperto? Quando aparecer, eu acho que é a última opção. Tá certo. Obrigado. O senhor dá uma lidinha antes para não apertar um Alt e F4 e desligar o computador. Eu fico com receio disso. Então, vejam. Ainda temos aqui a emenda constitucional para que a gente possa ver que o artigo 218 ele protege o direito de propriedade. Tanto o artigo 218, que estabelece, no seu caso, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnológica e inovativa. Significando dizer que é um direito que o Estado estabelece depois eu vejo isso. Então, é uma proteção do Estado para desenvolver a pesquisa, o avanço tecnológico e a dimensão, com repercussão no nível de desenvolvimento econômico do país, tá certo? Então, vejam a importância que a Constituição dá aos bens de propriedade industrial. Aqui nós vamos ter especificamente a Lei de Propriedade Industrial, 9.279/96. Seu artigo 2º, ele diz o seguinte: a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e desenvolvimento tecnológico econômico do país, efetua-se mediante a proteção aos bens através de concessões de patente e registro. O que é que eu vou explicar aqui a vocês? Nós vamos ter 4 espécies de bens de propriedade industrial: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Significa dizer que esses 4 bens de propriedade industrial são bens protegidos. Invenção e modelo de utilidade através da patente e o desenho industrial e a marca através do registro. Certo? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês observem o seguinte: esse artigo traça, no início da Lei 9.279, de 1996, quais são os bens protegidos. Então, quais são os bens protegidos? Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e a marca. São bens que cada um deles, novamente eu digo a vocês, iremos estudar particularmente cada um deles. O que é invenção, o que é modelo de utilidade, o que é desenho industrial
que popularmente vocês conhecem como design, e o que é a marca. Esses bens, eles são protegidos através de dois atos administrativos. Um que concede a patente para invenção em modelo de utilidade e um que, através do registro, protege a marca e o desenho industrial. Ficou claro? É isso que a lei estabelece. E ela também, além de proteger esses bens, volta a dizer, invenção, modelo de utilidade, desenho e marca, reprime falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. Vejo aqui presente aquele termo que eu usei referente à vedação ao restabelecimento. Que eu dizia que aquele que vendeu a marca, aquele que vendeu o estabelecimento, ele passa a ter, então, a obrigação de não se restabelecer, salvo expressa concessão do adquirente do estabelecimento. Porque aí está protegendo a concorrência desleal. Está protegendo a concorrência e incriminando aquele que age deslealmente a ser punido pelo seu restabelecimento. As falsas indicações geográficas eu vou dar um exemplo a vocês. Hoje em dia, você não pode mais ter um champanhe que tem o nome champanhe, se ele não foi produzido na região de Champagne, na França. É tanto que esse espumante, ele é produzido, por exemplo, no Brasil, bons espumantes são produzidos pelo Brasil, mas não é lhe dado o nome de champanhe. Por quê? Champanhe é aquele produto, espumante que é produzido na região da Champagne, na França. Aqui nós produzimos espumantes. Até o Vale, região do Vale do São Francisco, em Caruaru, produz excelentes espumantes. Tá certo? Então, a propriedade industrial está claramente disciplinada à proteção dos bens, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial e a marca, e, ao mesmo tempo, proíbe falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. É esse o panorama protetivo vindo com a Lei 9.279 de 1996. Alguma dúvida? Vamos agora olhar a questão dos princípios que dizem respeito à Lei de Propriedade Industrial. Eu vou deixar aqui somente uma explicação relativa a dois princípios gerais de alongamento da proteção. O que significa alongamento da proteção? É aquilo que foi indagado por, agora não me lembro
uma colega de vocês a respeito da marca estrangeira, quando eu mencionava a Lacoste e o Zalando. O alongamento se diz respeito a quê? Uma determinada marca, ela pode ser protegida tanto no exterior quanto alongar a sua proteção para o Brasil. É o exemplo típico da Lacoste, uma marca que é o McDonald's e uma marca que é originária, uma dos Estados Unidos e outra da França, mas que, como é de alto renome internacionalmente produzida no país e protegido por um tratado internacional de registro de marca, proíbe que no Brasil adote-se essa marca que foi originalmente registrada em outro país. É alongada. Certo? O alongamento significa isso. Então, neste caso, nós vamos ter que a marca, ao evento que é produzido no país, que foi patenteado e registrado no país, a proteção é no âmbito do território nacional. Registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a abrangência é no âmbito do território nacional. Vejam vocês que é diferente da proteção do nome empresarial. O nome empresarial é protegido na jurisdição da unidade federativa. Professor, tem como você repetir um pouquinho antes? Porque Que é protegido só em território nacional? Eu me perdi aqui. ótimo. Veja, se porventura eu tenho a marca Boticário e eu registro no Brasil, a proteção da marca nacional, certo? É em todo o território nacional. Aí eu diferenciei da questão do nome empresarial. O nome empresarial identifica quem exerce a atividade econômica, quem exerce a empresa, a proteção é no âmbito da unidade federativa. Se vou para um outro estado e quero registrar uma filial, eu tenho que fazer o registro lá também, para ter legitimidade no exercício da atividade. Diferente da proteção da marca. A marca registrada no Instituto Nacional Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o âmbito de proteção, de jurisdição ao seu uso em todo o território nacional. Certo? Agora, o que é o alongamento dessa proteção? Prioridade. Ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil, o Brasil obedece. É o caso exemplificativo da Lacoste, Mercedes-Benz, Chevrolet, McDonald's, que tem um registro em outro país, em um outro território, e, neste caso, pede, por
o Brasil participar da Convenção de Paris, que diz respeito à proteção a evento e a marca, o Brasil foi signatário. E, neste caso, pelo princípio da prioridade, é pedido ao Brasil que respeite a marca que foi registrada em território estrangeiro. É o princípio da prioridade. Por sua vez, aquele nacional domiciliado no país, por assimilação, ele pede que o que foi registrado no Brasil seja alongado para outro território. Pede que o registro da marca Boticário, por exemplo, seja assimilado essa proteção na França, nos Estados Unidos, por exemplo. É especificamente o caso que a gente pode dar da nossa cachaça. A nossa cachaça passou a ter domínio nacional e que outros países têm que obedecer à proteção da cachaça produzida em território nacional. Certo? Quem é legitimado? Pessoas físicas, jurídicas ou domiciliadas no país. Significa dizer o seguinte: eu, pessoa física, caso Alberto Brito, criei um determinado evento. Então, eu, como pessoa física, posso levar esse meu evento ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se eu fosse, por exemplo, um empresário e colocasse Brito Artigos de Couro Limitado, eu era pessoa jurídica que poderia, então, também registrar o meu produto ou a minha marca. Tá certo? O que eu quero que vocês distingam é o seguinte: o direito de pedir a legitimidade, o direito de propriedade sobre um evento, uma marca, pode ser feito tanto por uma pessoa física como uma pessoa jurídica. No entanto, a concessão da proteção exige, que a gente vai ver, a exploração econômica. Certo? Que foi feita, por exemplo, eu, como pessoa física, pedi. Agora, para que seja assegurado esse direito, é necessária a obediência a um princípio que nós vamos ver posteriormente, de utilização industrial. Quer dizer, exploração econômica. E, para isso, é necessário, então, que o exercício da atividade econômica seja feita utilizando aquele bem protegido. E, por fim, a natureza jurídica. Bem imóvel significa dizer que é um bem que pode ser vendido, alugado ou emprestado, ou dado. Ele é translativo. Permite-se a transmissibilidade do direito de propriedade. Certo? O órgão encarregado, então, da proteção é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, criado mediante a Lei 5.648 de 1970. Que no artigo 2º
desta lei estabelece toda a finalidade deste órgão de proteção. Aqui eu quero que vocês vejam em relação ao órgão de proteção, junta comercial, o registro público de empresa mercantil. A cargo da junta comercial. Não era isso? Então, a jurisdição era na unidade federativa. A lei 9.279 dá como encarregado dessa proteção aos bens de propriedade industrial o órgão Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem essas finalidades. Por exemplo, se pronunciar sobre a assinatura de denúncias, tratados, convênios e acordos, executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, certo? Então, este órgão, INPI, está vinculado como uma autarquia ao Ministério do Desenvolvimento Econômico. E que quem é o encarregado, a instância competente para julgar ações relativas ao direito de propriedade industrial é a Justiça Federal. Certo? Então, a Justiça Federal é que terá, no âmbito do território nacional, jurisdição para julgar ações relativas ao direito de propriedade industrial. Por isso, o nosso autor, Ramos, estabelece o seguinte: em situação em que haja pluralidade de réus, como ocorre nos casos em que a ação é ajuizada contra o INPI, e também contra um particular, cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro ou no fórum do domicílio do outro réu. Porque a ação é particular, mas que é direcionada à Justiça Federal, que é o órgão judicial competente para analisar questões referentes a direito de propriedade industrial no âmbito do território nacional. Tá certo? Diga agora. Está ótimo, está ótimo. Veja, excelente sua questão, e é algo que nós vamos ver mais na frente. Mas eu vou responder agora e vou trazer para vocês aquela... Eu fecho isso, meu Deus. É a última, professor. Obrigado, meus alunos me salvam. Obrigado.
espero que não apareça mais. Veja aqui. Vamos soltar. A lição que eu queria trazer para vocês era: vamos então tirar uma série de dúvidas. Foi Diego que falou. Daniel. Daniel, veja o seguinte. O direito de propriedade protege a exploração de um bem imaterial e de uma terra. Seu exemplo, o evento. Produto determinado que você passa, que foi o caso, digamos, do açaí. Né? A natureza dele é de um direito que está ali registrado e, por ter sido registrado, ele permite a proteção. Então, quem primeiro registra tem, pelo princípio da novidade, direito de propriedade. Então, no exemplo que você colocou muito bem, Daniel, você, em João Pessoa, realizou um evento. Zé Maria, no interior do Rio Grande do Sul, ele também, sem ter conhecimento do seu evento, fabricou o mesmo produto, o mesmo bem. Então, vejam, entre vocês não houve comunicação. Um não sabia o que o outro estava inventando. Ora, se Zé Maria é mais célere e vai e registra esse invento, ele passa a ter o direito de propriedade sobre você. Porque nós iremos estudar na aula seguinte, o direito de propriedade, ele exige que o registro seja concedido a quem primeiro realizou. Então, se Zé Maria foi mais célere e registrou o seu evento, o direito de propriedade cabe a ele pelo princípio da novidade. É proprietário aquele que primeiro faz registro. Ficou claro, Daniel? Aí existe o registro no NPI. Se esse registro foi feito aqui no Brasil, pelo Acordo de Paris, do qual Brasil e Japão foram signatários, pelo princípio da prioridade e assimilação, é necessário que eles obedeçam esse direito de prioridade do registro feito no Brasil e que ele, o Japão, como signatário foi dessa Convenção do Brasil, Convenção de Paris, ele obedeça a essa prioridade de primeiro registro feito no Brasil. Se não houve registro, então aí cabe qualquer mecanismo de prova para mostrar que o açaí brasileiro, que é o mesmo caso que ocorreu com a cachaça, foi utilizado prioritariamente no Brasil. Mesmo que não tenha
havido o registro, mas a gente vai ver isso por questão relativa a ter sido divulgado, por divulgação já, e que levou a conhecimento por outra pessoa, de outro país, então cabe reivindicar esse direito de prioridade à proteção do nome da marca. Tá certo? Vai ter um item específico mais na frente que a gente vai ver que diz respeito ao conhecimento que se tem de algo. Então, vai cair muito na sua interrogação de agora, Gabriel. Certo? Vamos. Nada. Bom, vejam vocês o seguinte. Eu vou, quando mandar para vocês esse slide, eu vou pedir para vocês assistirem alguns filmes interessantíssimos sobre a questão relativa a direito de propriedade. De início, eu tenho 2 filmes que acho, um deles vocês já devem ter assistido. Rede Social. Não é isso? Do Facebook. Ótimo, ótimo. O outro filme, ele é um documentário que está no Netflix, que trata da ação referente ao Google. São 3 episódios importantíssimos que discutem o direito de propriedade. Então, eu gostaria que vocês assistissem ou um ou outro, ou os 2. Um refere-se à ação do Google, que é um documentário da Netflix, e o outro, quem não assistiu, assista, esse filme é disponibilizado, que se chama Rede Social. Tá certo? Professor, esses do Google, é o do Google Earth, da patente? É. Eu aqui no direito de informática no período passado, o professor passou um trabalho sobre esse documentário. Quem falou, por favor? É Milena. Milena, deixa eu passar, já que eu terminei aqui, deixa eu passar para encerrar a apresentação e passar para o chat, que a gente vou parar a apresentação e voltar ao chat, certo? Para a gente... Pronto, melhorou? Ótimo. Ótimo, Milena. Então, veja o seguinte. Eu queria que você falasse outra vez, Milena. Não, eu só disse que quem pagou a de Direito de Informática no período passado, o professor indicou que a gente assistisse para fazer uma espécie de resenha dessa série. O documentário? Isso, do Google Earth. Hein? Isso, do Google. Documentário sobre o Google Terra. Isso. Maravilhoso. Bom, eu vou querer o seguinte. Quem se dispuser, envie para o meu e-mail esse resumo. Quem foi que fez? Todos fizeram? Quem pagou, acredito que tenha feito, porque valia a nota. Pronto, Milena, me faça o seguinte. Me mande, por favor, o resumo que você fez. Mando sim, professor. Manda. Você sabe o e-mail?
Não, se eu quiser deixar registrado no chat, eu mando agora. Oh, com certeza. Puta.